Pestalozzi, chamado Johann Heinrich Pestalozzi, nasceu em 1746, morreu em 1827, nasceu em Zurique, na Suíça, e teve uma vida bastante movimentada, né? Ele foi um escritor bastante fecundo, escreveu muitas obras, as obras completas dele somam 40 volumes, mas dentro de cada volume são vários títulos, fora as cartas que ele mandava, então ele escrevia muito, né? Mas ele também foi um homem da prática pedagógica. Ele testava as suas teorias na prática e mudava as suas ideias a partir das experiências práticas. Pestalozzi teve diversas experiências pedagógicas que duraram alguns anos e fracassaram financeiramente, né? Ele teve muita dificuldade financeira. A primeira dela em Neuhof, numa fazenda que era a herança da mulher dele, onde ele desenvolveu uma educação para as crianças camponesas, né? Depois teve uma experiência curta, mas definitiva, que foi a de Stans. Ele lidou sozinho com 80 crianças órfãs, traumatizadas de guerra, com a ajuda apenas de uma governanta. Essa experiência que transformou a vida do Pestalozzi. Depois ele teve uma outra escola em Burgdorf, que demorou alguns anos, e por fim, Yverdun veio como coramento da sua obra. Ele recebeu a oferta do cantão de Neuchâtel, na Suíça. Eles ofereceram para ele um castelo medieval do ano 1000, que até hoje está lá, hoje é um museu do Pestalozzi. Nesse castelo de Verdun, ele criou a sua escola definitiva, porque foi a escola que durou mais tempo, 20 anos, acabou antes dele morrer, 2 anos antes dele morrer, em 1825. Mas se tornou um centro de referência de educação na Europa. Vinha gente de todo lugar, até dos Estados Unidos também, visitar a escola, conhecer, se inspirar, né, nas ideias e nas práticas de Pestalozzi. E essa escola funcionava de maneira muito vanguardista, na época, vanguardista até hoje, né? E era uma educação muito ativa. Pestalozzi não dava aula, mas ele coordenava e tinha uma relação muito afetiva com as crianças. E esses professores, então, saíam com os alunos, faziam atividades físicas na natureza, de música, de teatro, tinha tudo. Era uma escola muito completa, muito estimulante, né? E bastante afetiva, né? Então, semanalmente, as crianças iam conversar com o Pestalozzi. E o mais interessante é que se tratava de uma escola experimental, porque o que acontece? Os professores se reuniam com o Pestalozzi semanalmente e iam testando ideias, projetos pedagógicos, e depois ele escrevia sobre isso a partir da prática do Instituto de Verdun. Eu diria que uma das principais contribuições que o Pestalozzi deu para a história da educação foi a ênfase no papel da afetividade da educação. Ele dizia que não existe processo pedagógico se não houver um vínculo afetivo. Isso era muito novo. Depois isso iria se aprofundar, outros educadores e psicólogos iriam falar sobre isso, mas foi o Pestalozzi que primeiro teorizou especificamente sobre isso. Ele dizia que o amor na educação tem que ser um amor vidente, né? Ou seja, um amor lúcido, um amor que enxerga o outro, né? É um amor construtivo, que ajuda o outro a crescer, que ajuda o outro a ser, né? E a se fazer. Outro conceito do Pestalozzi era a ideia de uma educação integral, que ele resumia metaforicamente em coração, cabeça e mãos, né? E o que significava isso? É que ele pensava que a educação deveria desenvolver simultaneamente e equilibradamente todas as potencialidades do ser humano, no sentido cognitivo, né, emocional, moral e também ativo, né, que é o que eu simbolizava as mãos, né? Ele achava que se houvesse um descompasso entre o desenvolvimento dessas potencialidades, é que gerava um ser humano problemático. Veja como isso é atual, né? Porque hoje se sabe o quanto que as emoções podem atrapalhar, inclusive, a cognição, né? Como ainda a nossa educação faz, né? Porque fragmenta só no cognitivo, só no intelecto racional e não trabalha com outras coisas. A mão também simbolizava o corpo, né? E que também é uma coisa desconsiderada, às vezes, na nossa educação. E o Pestalozzi já tinha isso intuitivamente no final do século XVIII, começo do século XIX.
diria que praticamente todos os grandes educadores do século XIX, do século XX, tiveram influência de Pestalozzi. Por exemplo, Maria Montessori conhecia, citava Pestalozzi, e ela tem muita influência do Pestalozzi, né? Por exemplo, Freinet tem influência do Pestalozzi. Pestalozzi, por sua vez, era discípulo de Rousseau, então estão todos na mesma tradição, né? Porque essa ideia de observar o desenvolvimento da criança é uma ideia que vem de Comenius, Rousseau e Pestalozzi, que depois vai ser desenvolvida por Piaget de uma maneira mais sistematizada, mais científica, né? Mas todo o movimento da escola nova, né, que teve grande influência no Brasil na década de 20 e de 30, toda ela é influenciada por Pestalozzi, né? Então, uma das coisas, por exemplo, que Pestalozzi inventou e que depois inúmeros educadores iam reproduzir, até hoje a gente tem nas nossas escolas, é a aula passeio, né? Sair, de pesquisar, de, enfim, olhar o ambiente, né? Ele tinha, por exemplo, as crianças tinham horta, né? Tinham aula de música, tinham projetos, ou seja, era, digamos assim, um Summerhill do século XIX, né? Pestalozzi chegou no Brasil apenas de maneira indireta, porque nós nunca tivemos uma obra dele traduzida para português. O primeiro texto traduzido para português, aliás, o primeiro até agora o único texto traduzido para português foi o que eu traduzi, que foi a Carta de Stanz, né? Então, ninguém no Brasil nunca chegou a ler os originais das obras de Pestalozzi. Então, como que chegou Pestalozzi aqui? De maneira indireta. Por exemplo, teve o Joaquim Macedo, né? Teixeira Macedo, que no século XIX foi à Europa, pegou alguns textos, conheceu, falou alguma coisa aqui no Brasil. Nas revistas de educação, no início do século XX, se falava de Pestalozzi, mas como ele tendo sido criador do método intuitivo. Inclusive, em vários documentos da escola pública no Brasil, das primeiras décadas do século XX, se mencionavam esse método intuitivo como sendo o método de Pestalozzi, né? Eu discordo um pouco dessa tradução intuitivo, eu coloco que ele criou uma ideia de percepção e não de intuição, porque ele trabalhava com a ideia de que a criança tinha que perceber todas as coisas externamente, sensorialmente e internamente, através de um autoconhecimento. Uma pessoa que realmente conhecia Pestalozzi e que fez um trabalho inspirado em Pestalozzi foi Helena Antipoff, uma educadora russa radicada aqui no Brasil, né, e que fundou a associação Pestalozzi, que até hoje existe. Uma outra porta de entrada do Pestalozzi no Brasil foi através do espiritismo, porque Kardec, o fundador do espiritismo, era discípulo de Pestalozzi. Então, os espíritas mencionam, estudam o Pestalozzi, às vezes, por conta disso. Para quem quiser conhecer mais sobre Pestalozzi, pode procurar o meu livro, Pestalozzi, Educação e Ética. Agora, há muitas obras traduzidas do Pestalozzi para o espanhol, que foram recentemente traduzidas, né? Por exemplo, Minhas Indagações, que é um livro filosófico muito interessante do Pestalozzi, Como Gertrudes Ensina Seus Filhos, Leonardo e Gertrudes, que é o romance dele, né? Nós temos o projeto também de traduzir outros livros de Pestalozzi. Vamos lançar mais um texto acompanhado de uma dissertação de mestrado feita por uma professora brasileira, Litza Morim. Então nós estamos trabalhando para divulgar mais a obra do Pestalozzi. Porque Pestalozzi tem até traduzido em japonês e em chinês, e não tem nada em português. Mas nós vamos remediar essa situação ainda.